Esse trailer do filme que tá lá no Medium é horroroso. Eu juro que a qualidade da imagem está muito melhor no lugar onde eu assisti. Porque a fita que o bicho digitalizou para transformar num arquivo para o YouTube deve estar estragada há muito tempo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo de volta ao podcast Despautada. Eu sou a Fernanda e olha só que coisa bonita! Temos o nosso terceiro episódio. Na verdade, eu estou gravando aqui, mas eu estou em dúvida do que vai acontecer no processo de edição. Por quê? Pode acabar que este seja o segundo episódio do retorno. Enfim. Pode ser que esse seja o segundo episódio, porque eu falei de 2 livros, e aí eu quero falar de 2 filmes, e aí, ao invés de colocar livro, filme, e não sei, porque o futuro é incerto, eu posso colocar livro, filme, ainda que não tenha absolutamente nada a ver um com o outro. Assim, os tipos de filme que eu assisti conversam entre si, do mesmo jeito que os tipos de livro que eu li, mas os tipos de livro não conversam com os tipos de filme. E a cachorrada da vizinhança vai à loucura. Vamos seguir com o cachorro latindo, porque é o que tem pra hoje. Então, o livro hoje não é livro, hoje é filme. Eu vou falar sobre o filme O Diabo Veste Azul. Eu esqueci como é em inglês, acho que é Devil in a Blue Dress, isso mesmo. Eu assisti esse filme na HBO Max, porém, quando eu estava procurando o trailer, porque tem trailer, no YouTube, eu achei o filme completo lá, dublado em português. Não vi se tem legendado, mas é uma coisa que você pode olhar se você tiver interesse, né? E assistir o filme no YouTube ao invés de ir na HBO. No final do episódio eu digo quais são os outros lugares que tem para assistir, se é que há outros lugares para assistir ou não. Mas, vamos lá. Eu vou deixar o trailer aqui para vocês. Infelizmente, eu só achei o trailer em inglês. Eu não achei ele dublado. No medium.com/despautada eu vou deixar lá o link, vai ter a legenda, vai estar tudo direitinho. E eu acho que foi um trailer captado de fita. Porque esse é um filme antigo. Quer dizer, este é um filme antigo para os nossos padrões de hoje. Ele é de 1995. É isso mesmo. O canal aqui que eu consegui esse trailer, ele é um canal de trailers VHS. Então eu vou deixar o trailer para vocês aqui ouvirem e depois a gente segue pro episódio. For Ezekiel Rollins, LA was a world of sunshine and shadows. Hey, easy. How you doing, baby? Junior, take easy on upstairs. Black and white. We got no work here. Sorry, fella. My name's not fella. My name is Ezekiel Rollins. So here you need a job. What kind of work you do? I'm just looking for somebody. Daphne Monet, the fiance of Todd Carter. She's been gone 2 weeks. See, Daphne has a predilection for the company of Negroes. He thought he knew how to play the game. Any of y'all seen a white girl by the name of Dahlia, Delilah, or something like that? My name is Daphne. You can't get none of that tonight. You know her? Until he stepped into a world Why don't you tell me about your friend Daphne? Colored woman ain't good enough for you no more, Hines. where there are no rules. Why you arresting me? What time did you leave Greta James' house this morning? What is going on? She's not going to be waking up, Ezekiel. He's looking for a woman no one wants found. Was there anyone with you, a young lady named Daphne Monet, perhaps? The incumbent mayor, the chief of police, close personal friends of mine. Then they can help us find her. No, they can't. And getting in deeper than he ever expected. This is Daphne Monet. You're looking for me. I don't know if I should think of you as a friend or as a private dick. Surrounded by lies. You can trust me, Mr. Rollins. I am the next mayor, and luckily for you, a friend of the Negro. Seduced by power. Unless I give the cops a killer by tomorrow morning, I'm going to jail. Easy Rollins is searching. Not very smart talking about Mr. Carter's business. There's too much going on for me to give a damn about what you think is smart. For the truth. Who killed her? I don't know. Don't lie to me! Start up my car, keep it hot, I'm coming out fast. Let's go! Get her. You don't shoot it. We going to the police. Yeah, why don't you scream, huh?
from the Academy Award-winning producers of Philadelphia and The Silence of the Lambs. Academy Award winner Denzel Washington, Devil in a Blue Dress, a Carl Franklin film. Então, a gente tem muitas coisas aí, né, já no trailer. Eu achei que o trailer, ele vende o filme como mais de ação do que ele é de verdade. Porém, a gente tem que levar em consideração que é 1995. E com o passar do tempo, a gente vai achando que os filmes antigos são mais lentos e que os atuais têm um ritmo adequado. Isso porque a gente vive numa época em que a mídia é cada vez mais vertiginosamente rápida e a gente tem que acompanhar, e os filmes antigos acabam ficando lentos. Meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou chamando um filme de 95 de antigo, mas tudo bem. Pior é quando a gente chama os de 2000 e pouco de antigo, né? Segue o baile! O que acontece? Perdi o fio da meada. Eu ia comentar que Star Wars é um filme que hoje em dia é tido como lento. Star Wars é a trilogia original, tá? Não tô falando dos novos. Nem vou entrar nessa seara. Hoje em dia é tido como um filme lento. E na época, obviamente, não era. Era o ápice da ação e tudo mais. Então, esse filme, o Diabo Veste Azul, ele tem uma pegada que pra gente parece um pouco lenta, mas é um filme de policial, de investigação. Já não diria, apesar de ter ação, tá? É um filme que tem ação, mas depois dos filmes de hoje que você não respira 5 segundos, eu acho que a gente consegue categorizar esse filme em outras coisas que não de ação. E ele também é um filme noir, ou pelo menos ele é inspirado, né, nessa época, tanto que ele se passa nos anos 40. Eu não achei que ele tem aquela atmosfera tão fechada e sombria que filmes de noir costumam ter, e eu gostei disso. E eu gostei de toda a caracterização dos anos 40 que acontece no filme. Inclusive, não sou grande fã de carro, mas que carro lindinho que é o que aparece nesse filme. E aí é bom que eu só preciso falar de um carro mesmo, porque é o único que tem, é o único que aparece. Eu acho que foi um negócio muito democrático, os anos 40 nesse sentido. Você tinha dinheiro para ter um carro? Tome, este é o carro que você pode ter. Ele é maravilhoso, ele leva do ponto A ao ponto B. Ele chega a essa velocidade aqui, que é tudo que você precisa, e tá ótimo. Tá cansado de congestionamento? Tá passando nervoso enquanto dirige? Então experimenta aí de bicicleta. E aí, sendo um filme noir dos anos 40, quer dizer, que se passa nos anos 40, a gente tem aí várias coisas, né? É um filme noir com um elenco majoritariamente negro. Então a gente tem a caracterização das mulheres negras, dos clubes de jazz e tudo mais, que em outros filmes a gente não tem a oportunidade de ver, porque a gente só vê como é o mundo para os brancos. Inclusive, eu tenho uma olhadinha, eu não conhecia o diretor desse filme, e depois eu continuei sem conhecer, porque eu não conheço nenhum outro filme que ele tenha feito. Mas eu vou pegar o nome do diretor aqui. O nome dele é Carl Franklin. Ele estudou História e Artes Dramáticas na Universidade de Berkeley e passou vários anos como ator de televisão até começar a fazer os filmes. Ele é conhecido por Devil in a Blue Dress, né, o Diabo Veste Azul, High Times, Out of Time e One False Move. Então, One False Move é de 91, Devil in a Blue Dress 95, como eu já disse. Out of Time, também com Denzel Washington, é de 2003, e High Times, de 2002, também com Denzel Washington, é de 2002. Enfim. Aí, aqui no IMDb tem uma longa lista dos lugares onde ele atuou como ator. Ele tem 2 séries aí que vão sair como diretor e 34 outras coisas que ele dirigiu, como episódios de séries, filmes e tudo mais. Ele começa com a carreira dele com um curta-metragem chamado Punk,
Me interessei, é do ano que eu nasci, é tudo que eu sei, não tem nenhum pôster aqui no IMDb. Depois ele vem com Nowhere to Run, Eagle of the Eye, Devil in a Blue Dress, muito mais pra frente, né? Eu pulei várias coisas aí. Ele dirigiu um episódio de Roma, ele dirigiu um episódio de The Pacific, que eu não assisti, mas tudo bem, é famoso, então não tô dizendo aí. Ele dirigiu 4 episódios de House of Cards, também participou de Homeland, The Affair, Bloodline, enfim, como diretor de série, ele participou de várias séries famosinhas, a maior parte delas eu não assisti. E eu disse que High Crimes, que eu chamei de High Times, era com Denzel Washington, mas não é com Morgan Freeman. E eu tinha visto apenas aquela miniaturazinha da imagem assim, e como ele tinha vários filmes já com Denzel Washington, eu disse, bom, é Denzel Washington, eu fico Denzel Washington, mas não é Denzel Washington. Na hora que eu abri a imagem, é o Morgan Freeman. Está na hora de renovar os óculos. E eu nem sei porque eu tô falando tanto desse filme, porque não é o filme que vamos falar. Última coisa que eu queria falar de uma coisa aleatória foi o filme que estreia a carreira dele, que é Punk, que vou procurar agora porque eu estou curiosíssima. E um dos atores que está nesse filme, o ator que começou a carreira com ele, olha só, quer dizer, não sei, mas que com certeza estava lá no início da carreira dele, é o Don Cheadle. Eu não sei falar o nome dele. Don Cheadle. Mas ele tá em todo canto. Ele tá no Diabo Veste Azul e tá no outro filme que eu assisti no mesmo fim de semana e depois a gente pode falar a respeito. Enfim, vamos voltar pro Diabo Veste Azul, porque eu passei horrores. A vida é muito curta. O Diabo Veste Azul, ele conta com Denzel Washington no papel do protagonista Easy Rawlins, conta com Jennifer Beals como Daphne Monet, Don Cheadle como Mouse Alexander, perfeito, maravilhoso o personagem de Mouse, eu amei Mouse. Aí a gente tem outras pessoas, né, que estão listadas aqui na ordem que elas aparecem, que eu não conheço, tá? Eu não conheço os atores seguintes. Na verdade, eu também não conheço a Jennifer Beals, que eu citei, e o Tom... Eu citei o Tom Sizemore. Enfim, Tom Sizemore. Não citei, mas tá aí a carinha dele. Ele tá no filme, ele é o DeWitt Albright. Ele deve ser... Não sei quem ele deve ser, agora eu esqueci o nome dos personagens. E como as fotos que tem no IMDb são todas fotos atualizadas dos atores, aí ele era bem mais novo quando ele atuou nesse filme, né? A única pessoa que não mudou a cara de jeito nenhum foi o Don, foi o Mouse. O Mouse, você olhar pra cara dele agora, você olhar pra cara dele na série que ele... Qual é o nome da série da Disney, meu Deus? Vamos olhar. Ah, o Falcão e o Soldado Invernal. Pronto. Achei! Né? A mesma cara. Ele lá como Falcão e ele como Mouse. Não envelheceu um dia. Ou talvez ele tenha envelhecido 3 dias. Não mudou. O resto todo mudou, mas aí as carinhas mais famosas a gente reconhece, né? O tal do Tom. Cara, Tom, eu sinto muito Tom Sizemore. Pior é que, aparentemente, ele é famoso. Por quê? Porque ele esteve em Saving Private Ryan. Mas enfim, o Tom Sizemore deve ser famoso para alguém. Eu vou abrir a porta para que o meu cachorro ensandecido não nos mate a todos e volto já. Todos os cachorros da vizinhança estão latindo alucinadamente. Sobre o filme. O filme, ele foi inspirado em um livro que tem nada mais, nada menos do que 15 livros. Né? A série de livros tem 15 livros. O primeiro livro é Devil in a Blue Dress, de Walter Mosley. Foi publicado em 1990. A partir daí, ele publicou praticamente um livro por ano até 97. Aí, depois de 97, ele continuou publicando essa série. Em 2001, mais uma vez, um livro por ano até 2007. Aí ele para um pouquinho, descansa um pouquinho.
e volta em 2013. Ele publica em 2013, 2014, 2016 e 2021. E no final ainda tem um lançamento de um livro que é uma coletânea dos 5 primeiros livros dele, dessa série, do Easy Rawlins, que é este detetive, né? Esse rapaz que não era um detetive, na verdade. Qual é a história do filme? Como você viu aí no trailer, lá no medium.com/despautada, ou no Instagram, ou ouviu aqui no episódio, né? Se você não pulou, se você tá de boas em entender o inglês. Os vizinhos de cima estão mudando todos os móveis de lugar. Mas o trailer, ele já mostra uma coisa meio... Tava aqui sem emprego, e aí consegui esse emprego como detetive, vou fazer esse trabalho sobre detetive e já sou um detetive fodão. Ele até que tinha um certo bom senso, assim, para o trabalho investigativo. Mas o Ezekiel Rawlins, ele é um ex-veterano de guerra. Ex-veterano de guerra? Não, eu acho que é um veterano de guerra, né? Uma vez que você é veterano de guerra, você não tem como desviver todos os horrores da guerra que você viveu. Ele é um veterano de guerra que perde o emprego porque ele exige condições minimamente decentes de trabalho. Ele também viveu na guerra num cenário em que negros e brancos não eram tão apartados como era na sociedade civil, né, dos Estados Unidos, que tinha toda coisa de banheiro para brancos, banheiro para negros, bebedouro para brancos, bebedouro para negros, toda uma coisa horrorosa, assim. Negros não podiam sentar nos bancos de ônibus se tivesse branco querendo sentar lá. Todo aquele rolê de segregação racial que a gente teve nos Estados Unidos e que começou a encontrar seu fim ali depois das guerras, né? Era uma coisa... Eu não tenho nem palavras. E o filme também não vai ficar muito preso nisso. Ele tem uma questão, né, que vai tratar da segregação racial. Sim, isso é uma questão do filme, mas como um pano de fundo para a história toda. Porque o que acontece? Easy tá lá no bar do amigo dele, lendo jornal, classificados, procurando um emprego novo. E aí não consegue um emprego, tal, não sei o que, briga com um rapaz completamente maluco que quer decepar todas as árvores da rua e acha que tá fazendo um grande serviço. Eu tenho uma teoria, bem minha teoria sobre árvores, mas nós chegaremos lá, eu espero que eu não esqueça. Em algum momento, o amigo do Easy, que é o dono do bar, chama um outro cara, um cara branco. Deve ser ele, o DeWitt Albright, o Tom Sizemore. O ator é o Tom Sizemore. E esse cara, eu vou chamar ele de Albright, eu posso estar completamente errada, aí você vai ver o filme por causa da minha indicação e vai conferir os personagens todos, mas aí você se desconfunde. E aí você deixa o comentário pra mim, né? Você diz, o fulano que vai lá no bar, ele não é o Albright, ele é o fulano de tal, mas foda-se, porque a gente tá aqui pelo Easy e pelo Mouse, certo? Melhor coadjuvante, melhor parceiro. É o tipo de atirador que eu quero no meu grupo de aventureiros. Porque eu gosto do caos. Esse cara chega lá no bar, oferece esse emprego pro Easy, pro Denzel Washington. E diz, você tem que achar essa mulher aqui. Eu tô procurando ela para esse cara que estava concorrendo à prefeitura e agora não está mais. Que é o Todd Carter, interpretado pelo Terry Kinney. Se eu conheço? Não, eu não conheço. Mas a gente pode fazer uma pequena exploração do Ted Kinney. Terry Kinney é conhecido por Billions, The Little Things, Oz e The Watcher. Ele também participou da série Electric Dreams, que essa eu assisti. Participou de Fargo e de Being Human, de Law and Order, um episódio só. E dessa série aqui, que eu achei o nome maravilhoso. Na verdade não é uma série, é um filme, ele fez um detetive. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Amei o nome, sei do que se trata? Não. Tá, é sobre o Ted Bundy. Já não tô mais interessada... Porque, enfim, eu não me interesso tanto em histórias de assassinos em série.
Voltando para o nosso filme, Terry é Todd Carter, pretende concorrer a prefeito contra Matthew Terrell, que é interpretado por Maurice Chaikin, um ator canadense que participou de várias coisas que eu não conheço, e tem toda uma intriga política aí no meio. Só que a única coisa que Izzy precisa saber é que Daphne sumiu, ela é uma mulher branca que vai casar com o candidato à prefeitura branco, o outro também é branco, mas enfim, e gosta de andar em clubes de jazz negros e gosta da companhia de negros. E aí o Izzy vai descobrir lá com os amigos dele, porque ele frequenta os mesmos lugares que essa mulher gosta de frequentar, porém nunca se viram, e vai tentar descobrir o que aconteceu com ela. Nesse meio caminho, a coisa vai virando um grande imbróglio, né? Porque ele vai, pergunta para os amigos dele, pergunta para Coretta James, que eu achei maravilhosa. Ela é interpretada por Lisa Nicole Carson, que é conhecida por participar de Ally McBeal, ER e Jason's Lyric. Eu nunca ouvi falar de Jason's Lyric. Ela também fez Glinda em White Lies, fez Mattie Maheu em Eve's Bayou, participou de Divas, que é do mesmo ano de Devil in a Blue Dress, então assim, eu acho que a gente já não conhece mais muita coisa da carreira dela. E nesse filme, acontece que ela sabe onde está Daphne. Izzy se envolve com ela, mesmo ela sendo a esposa do amigo, e aí entra toda aquela atmosfera das mulheres sedutoras dos anos 40, porque você tem duas opções, não é mesmo? Enquanto mulher, ou você é a santa, que nunca faz nada de errado, a dona de casa, mãe dos filhos, senhora do lar, que lava, passa, cozinha, esfrega o chão, não sai para trabalhar, não canta na banda de jazz, enfim, uma senhora de respeito, não é mesmo? E você tem a puta, ou o diabo, a diaba, que é a mulher que basicamente tem uma vida, na minha concepção. Mas tá lá, canta jazz, e vai pra noite, e vai para bares, e bebe, e descansa, e tem estresses pós-trabalho, porque trabalha fora, e tem desejos, e gosta de ter seus desejos satisfeitos. E tem uma vida rica, complexa e que, bom, para os homens não é nada interessante, não é mesmo? Não é interessante hoje, não era interessante há quase 100 anos atrás. Então, assim, existe aquela... É quase um tropo do cinema, né? A mulher que transa em tela, ela acaba sendo morta, o filme segue ponto por ponto. Apesar de que eu não considerei um filme machista. Eu achei que as personagens femininas têm bastante agência. Ele não tem, de forma alguma, ele não passa no teste de Bechdel. Você tem duas mulheres, elas têm nomes, elas conversam com outros personagens sobre outras coisas que não homem. Se bem que não, eu acho que não. Eu acho que ela tem duas mulheres, elas têm nomes, elas não conversam entre si e quase todas as conversas são a respeito de homem, a não ser quando é a respeito da própria Daphne. Então, não passa no teste de Bechdel, mas eu não acho que é um filme racista, machista por si. Porque a Daphne, por exemplo, ela é uma mulher que tem toda a sua autonomia. Agora sim, vai começar o spoiler. Isso é spoiler! Porque eu não vou dar spoiler do filme, não vou contar várias coisas que acontecem. Olha lá, hein? Sim, mas eu vou discutir umas coisas que eu acho que você pode querer descobrir sozinha, mas são coisas também que eu bati o olho e eu identifiquei. E a primeira é essa, é que Daphne é procurada porque ela é uma mulher branca que gosta de se envolver com negros. Só que na hora que ela aparece na tela, eu olho e faço, certo, ela com certeza tem uma passabilidade branca. Talvez na época fosse bem mais até, mas hoje em dia, com olhares treinados e tudo mais, e sabendo que certas pessoas não são brancas nem a
pau nos Estados Unidos, ainda que aqui no Brasil elas sejam, ela não é branca. Eu olho pra cara dela e faço: esta mulher não é branca. Eu não sei qual é o rolê dela. Eu não sei se no filme ela é branca mesmo, mas é latina, se ela é miscigenada, né? Um termo horrível, mas enfim. É como as pessoas eram conhecidas e devem ser conhecidas até hoje. E fica aquela coisa de eu acho que eu sei onde é que essa história tá indo. E acaba que é meio por aí. E o filme vai mostrar muito a podridão das pessoas e da política. Por quê? Que amor é esse que diz eu te amo, mas é incapaz de lhe assumir, se descobre que apesar da cor da sua pele, você não é da etnia correta, você não é da raça correta, né? Que política é essa? Que mundo é esse em que os piores crimes que alguém pode cometer contra algum outro ser humano, no meu ponto de vista, ficam impunes porque é melhor ter isso como uma carta na manga para fazer uma chantagem com o seu concorrente, né, com o seu adversário, do que você levar a situação ao conhecimento de todos e a justiça e tudo mais. Então, para se proteger de algo, um candidato usa do racismo estrondoso da população e outro candidato usa dos crimes que a outra pessoa cometeu. E vamos colocar tudo na mesma caixinha e aqui eu fico em silêncio sobre o seu, você fica em silêncio sobre o meu. Enfim, é o tipo de coisa que acontece até hoje, né? Especialmente o tipo de coisa na qual o personagem Terrell, não sei, está envolvido. E aí eu vou deixar que você veja o filme, né? Agora, qual é a questão? Ezequiel não era um detetive. Tá? Ele não começa a história como um detetive. Ele começa como o coleguinha que está lá procurando um emprego porque foi demitido porque resolveu pedir direitos e a única coisa que ele queria era a casa dele. E desde o início do filme isso já é muito marcante do personagem. O filme abre com o personagem falando: minha casa maravilhosa, linda, cheirosa, fenomenal e tudo mais. As outras bichas que morrem de inveja. Que eu lutei muito pra conseguir, finalmente eu consigo. Sempre quis ter uma casa, um lugar pra chamar de meu. E essa vizinhança aqui também tem vários negros que estão chegando, que estão se acomodando, fazendo suas casas. Vai virando um subúrbiozinho, né, daqueles subúrbios americanos com a casinha, os jardinzinhos, sem muro e tudo mais. E a vizinhança toda negra, e todos eles vêm do mesmo lugar. Eu acho que é da Califórnia, eu não tenho certeza, é do Texas. Não tenho certeza de onde eles vêm, mas eles vêm do mesmo lugar, tem uma familiaridade aí. E tem este indivíduo, esta pessoa, que só quer saber de cortar as árvores de todo mundo. Então, em vários momentos, ele ameaça cortar. E ameaça, assim, de boa. Tanto que ele é uma figura meio que do louco, assim, do inconsequente, ou alguma coisa assim. Ele é meio que tratado pela galera das redondezas onde ele tá como um louco. Mas aí ele chega como se ele estivesse fazendo o melhor trabalho do mundo. Ele chega lá: ei, Ezequiel, eu cortei aquela árvore não sei onde. Ezequiel, amanhã eu vou aí cortar sua árvore, não sei o que, não sei o que. Como se fosse, tipo, estou fazendo algo incrível por você. E o Ezequiel, que menciona umas 3 árvores que ele quer plantar no quintal dele, grita com ele: sai daqui, seu maluco, você não vai cortar árvore nenhuma, deixa minha árvore em paz, deixa a árvore de todo mundo em paz, não sei o que. E em vários momentos desse filme ele vai voltando, assim, ele chega a cortar. Eu já falei que tinha spoiler. Alô, graças a Deus. Eu acho que eu já falei que tinha spoiler, né? Porque eu já contei um monte de coisa do filme. Ele vai cortar a árvore de alguém, e aí depois, no final do filme, essa pessoa vai embora. Ou pelo menos uma árvore foi cortada e alguém foi embora. Não exatamente no final do filme, mas em um determinado momento do filme. E eu fiquei pensando, porque as coisas não aparecem em filmes ou em livros de graça. Eu perdi 20 minutos de episódio. E mesmo assim, as pessoas do andar de cima não pararam de mudar os seus móveis de lugar. Aqui não está nada bem. Eu estou em crise!
As coisas não aparecem em livros ou em filmes de graça, ou pelo menos espera-se que não. Você tá ali de graça, isso não significa nada, se não tem relevância nenhuma para o roteiro, para a construção dos personagens, para o andamento da história, é um peso morto que poderia ser cortado, porque dificulta a compreensão, não leva a canto nenhum. E a árvore tá lá, né? E essa história da árvore, eu digo. E eu não sei se no livro também está, porque afinal de contas eu não li o livro. Mas no filme está. E eu fiquei pensando na simbologia da árvore. E nesse filme em específico me ocorreu a simbologia de liberdade, que não é uma das primeiras quando a gente pensa em árvore, porque ela tá ali fincada no chão, né? Mas a gente pensa em proteção, a gente pensa em longevidade, porque afinal de contas, para você ver uma árvore crescer, você precisa passar anos no pé dela, se não décadas. Em geral, você chega, você vai e a árvore tá lá. Mas a árvore é uma coisa sagrada, presente em todas as mitologias que eu consigo me lembrar agora. Ela está presente nos gregos, com a questão do jardim das Hespérides e tudo mais, e eu acho que ele tem alguns outros mitos em que tem outras árvores, enfim, várias árvores até agora, né, nos gregos não tinha a árvore, que eu conseguisse me lembrar, nos romanos também não, porém nos celtas a gente tem a representação da árvore da vida, e a gente tem essa mesma representação nos nórdicos, né? A Yggdrasil, uma árvore que conecta os mundos e tudo mais. E a gente tem a representação da árvore da vida, da sabedoria e tudo mais no cristianismo também. Então a gente tem algo que é muito presente nos mitos que construíram a nossa cultura, a nossa sociedade, e a gente tem uma grande representação de árvores também na pintura, na arte, até nas nossas relações, porque como a gente vai classificar a genealogia humana das famílias, né? A gente fala da árvore da vida, a gente fala da árvore da evolução. E a árvore, ela tem várias coisas, porque o que está abaixo do solo é como se fosse um espelho sombrio daquilo que está acima. A gente vê o tronco, os galhos, a copa das árvores, a gente vê tudo que essa parte da árvore nos provê, né? Ela traz proteção, enfim, ela lhe protege do sol, lhe protege da chuva, lhe protege da neve. Quando tem uma copa para isso, ela garante uma certa estabilidade do clima. Costumava dizer que a Amazônia era o pulmão do mundo. Hoje a gente descobriu que não, ela é o ar-condicionado. Porque a presença das árvores, a presença de plantas em geral, faz com que esse clima horrível que a gente está vivendo, que nem o computador aguenta e fica desligando, se arrefeça um pouquinho, né? Fique um pouco mais suave, fique mais agradável de se viver. Então tá muito quente, tem menos árvores no mundo, muitos ar-condicionado ligado porque ninguém aguenta, e muito carro circulando. Já entendemos. A árvore, ela tem também todo aquele lado, como eu falei, que a gente não vê, né? Que está embaixo do solo, que são as raízes. E as raízes de uma árvore, elas costumam representar a copa, elas costumam ser parecidas com a copa. Então, mais ou menos o tamanho que ela tiver para cima, ela vai ter mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo formato para baixo, às vezes é maior. E o que acontece? Era uma coisa que a gente não sabia nos anos 90, uma coisa que a gente não sabia no século passado, né? Quando o livro foi escrito, que o filme foi feito e tudo mais, mas a gente já sabe agora. As árvores, elas se comunicam por essas raízes. Essas raízes embaixo do solo, elas funcionam quase como um sistema neural que tá ali para trocar informação, trocar nutrientes, então segurar o solo, né? Muitos dos casos de erosão que a gente tem em declives, em barreiras, na beira de rio, várias situações geográficas diferentes, o que a gente tem sustentando um solo, tanto para que ele não desabe,
quanto para que ele tenha vida, nutrientes, uma vegetação, seja fértil, são as árvores. Porque essas raízes embaixo vão segurar o solo e vão fazer essa troca de nutrientes, e tudo que está acima do solo cai, morre, apodrece e vira adubo, né? Então todas as folhas que caem e tudo mais. Tanto que os indígenas aqui, eles fizeram da Amazônia e Mata Atlântica, não era apenas uma floresta que ninguém mexia, era um grande jardim, era uma grande horta. Tinha as árvores, né, nativas que não tinham frutos, que não eram cortadas para comida, essas coisas, e tinha no meio as árvores que eram. Todo um esquema maravilhoso que eu acho que a gente não podia deixar se perder e devia valorizar mais, junto com várias partes da cultura indígena. Mas vamos voltar para esta obra estadunidense pró-árvores e antirracista. Então, uma vez que a gente já sabe, né, a árvore provê proteção, a árvore é símbolo de longevidade, a árvore é símbolo de fixação. E eu acho que nesse caso, como eu tive essa sensação de liberdade, eu vou colocar aqui a liberdade de você poder pertencer a algum canto, né, e um lugar pertencer a você, porque eu acho que tem muito essa coisa do pertencimento permeando aí essa história do filme, não só a do veterano de guerra que vai se tornar um detetive, mas também o de achar o lugar no mundo, do quem eu sou, o que é que eu faço com esse histórico de guerra aqui que eu tenho, com esse histórico de que eu vim de um lugar horrível, mas que o soldado branco valia tanto quanto eu, e a gente sabia que derramava sangue igual, e a gente contava um com o outro igual, para voltar para essa sociedade segregada, onde eu não posso ter voz, onde eu não posso me sentir cansada. Eu acho que esse início do filme, assim, ele fala muito sobre essa percepção que a gente tem até hoje em dia de pessoas negras. Elas não podem se cansar, elas são hiper fortes, né, o imaginário racista. São hiper fortes, são hipersexualizadas, não se cansam, não deviam se cansar. Enfim, grandes animais de carga parecidos com humanos. Que nojo! E o início do filme já vem para contestar isso, porque ele reclama: como é que eu posso fazer as minhas horas de trabalho se eu sou obrigada a fazer horas extras e me canso como qualquer outro, mas nenhum outro é punido como eu por eu me cansar. E aí você vê que tem a diferença da cor de pele, né? Existe a diferença racial e de segregação, e que não tem mais uma lei de segregação, ainda bem, mas que não mudou muito nos dias de hoje. Pessoas negras ainda recebem menos anestesia, porque afinal de contas são tidas como mais insensíveis à dor, o que não é verdade. Toda a questão da hipersexualização ainda existe. Enfim. Então, eu coloco a árvore como essa liberdade de pertencer a algum lugar, de não ter que puxar todas as suas coisas, colocar em cima de uma carroça e se mover para o outro lado do mundo, do país, da cidade, ou de onde quer que você vá, ou para onde quer que você vá, uma vez que lhe expulsam do lugar que você escolheu. Então tinha todo esse aspecto da casa, da residência, do eu moro aqui, finalmente é meu lugar, e eu vou plantar árvores, eu vou fazer esse lugar meu. E o cara que tá lá, bicho, vou cortar as árvores de todo mundo, quem precisa de árvores, e a gente sabe que não é assim, né? A gente precisa de árvores, e a árvore tem essa simbologia. Eu não sei como foi trabalhada no livro, eu não sei se outra pessoa se interessou tanto quanto eu pelo rolê das árvores nesse filme, mas olha, eu fiquei intrigadíssima. Mas eu tenho uma tatuagem, eu nasci no dia da árvore, eu tenho uma tatuagem de árvore no braço, eu acho que se você coloca uma árvore, eu vou atrás dela, ou tentar imaginar. Então foi esse devaneio que eu fiquei tendo, assim, sobre quais seriam os significados e os simbolismos da ideia da árvore e do cortador de árvores, né? Me pareceu muito isso, um povo que está tentando se fixar num lugar e ter uma vida próspera depois de uma coisa horrorosa como a guerra, e tem esse cara que tá lá pra devastar as árvores, né? Pra fazer aquela sinalização
de que esse não é o seu lugar. Ainda que a gente veja no final uma coisa de o personagem do Denzel Washington acaba expulsando ele de uma árvore da vizinha. A vizinha tá lá lavando roupa no fundo da casa, ele vai lá, começa a cortar a árvore dela e a vizinhança impede, faz com que ele vá embora, e ele vai embora correndo, assim. Então, ele não é um personagem ameaçador em nenhum momento, mas ele tá lá empenhado em fazer com que as árvores desapareçam. Então, a minha perspectiva, assim, foi de um filme todo que tinha essa história paralela do buscar um lugar pra ficar, buscar um lugar pra chamar de meu, de dizer, este lugar é meu e eu vou me ficar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E essa coisa da árvore meio que simboliza isso. 3 horas depois. Então, o outro ponto do filme que ele me pega é que eu não achei um filme particularmente misógino ou qualquer coisa assim. Também não é, nossa, um puta filme feminista, né? Mas assim, se a gente fizer o teste de Bechdel com o filme, ele não passa. E eu não sei se vocês sabem o que é o teste de Bechdel. Esse teste foi desenvolvido por uma quadrinista, mas ele se trata de filmes. E ele tem 3 regras. E a ideia é que ele defina se um filme traz personagens mulheres fortes e participativas. E aí as perguntas são: o filme tem 2 ou mais mulheres com nomes? Ok, sim, esse filme passa. Elas conversam entre si? Já não passa. E a terceira pergunta seria: o assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados ao romance? Então, assim, como elas nem conversam entre si, apesar de serem personagens muito interessantes, eu acho que já morre aí, né, pra gente ver que é um filme que, bom, ele traz a mulher no título, mas da forma de um diabo. Existem mulheres interessantes, elas não conversam entre si. Uma delas é punida por transar em cena, ou seja, ela morre logo na sequência. A gente vê isso muito em filme de terror. A mulher que transa é a primeira a ser exterminada pelo assassino em série do filme em questão. Rolou recapitulação na regravação do final. Então, apesar de eu ter gostado do filme, isso meio que me incomodou, e eu acho que eu não consigo me lembrar de um filme noir que tenha, né, que consiga responder essas 3 perguntas, que parece uma coisa tão básica, né? Afinal de contas, os homens estão aí o tempo todo existindo na vida e nos filmes, tendo nomes, conversando entre si e sobre os mais diversos assuntos, não apenas mulher ou relacionamentos, ou sei lá qual seria a versão deles, cerveja ou futebol, porque a gente sabe que na nossa sociedade homens não são permitidos, né? Tem que ter esse envolvimento com os próprios sentimentos, ou considerar mulheres ser humano. Então, assim, eu nem sei qual seria o equivalente masculino para fazer uma ponte, mas é uma coisa que fica faltando na maior parte dos filmes no ar. E o pior é que eu amo o estilo, eu amo a atmosfera, mas é isso, né? E assim como o teste de Bechdel, que foi criado apenas para que reflitamos, fica aí a reflexão. Aí uma outra coisa que eu gosto de filme noir é a presença da femme fatale. Apesar de saber que a femme fatale pode ser uma figura problemática, mas eu acho que ela é uma representação um pouco mais livre de mulher que a gente teve durante muito tempo, que era uma mulher independente, de certa forma poderosa, que normalmente tinha uma figura marcante na tela. Então fica bem diferente da sua contraparte, que seria a santa. Então, assim, nos filmes, a sensação que eu tenho, e que nesse filme também,
é que por mais que a Femme Fatale ela esteja dentro da categoria puta, ela tem uma certa agência e ela não é colocada tanto no lugar de vítima. Apesar de que as coisas que acontecem com a Daphne no final do filme são ridículas. Agora, ela é uma mulher que movimenta todo o rolê. Talvez por isso tenham resolvido dar o nome de Diabo a ela, né? O Diabo de Vestido Azul. Eu poderia procurar o significado do azul na roupa da Daphne, porque, voltando, não existe nada que se coloque em cena, seja num livro, num filme, no teatro, o que for, se não vai servir para alguma coisa. E se o título traz o azul, é porque o azul pode ter algum significado. E eu posso simplesmente estar perdendo aí qual seria o significado do azul em literatura de detetive, em filme noir, em, sei lá, vestidos dos anos 40, em qualquer coisa assim. O que eu sei é que o azul não foi uma das primeiras tonalidades e durante algum tempo, para a tonalidade de roupa, era a tonalidade da realeza, porque o pigmento azul era difícil de fazer e era caro. Então, em algum momento da história, usar azul foi algo da nobreza. Acabou que eu não ia entrar no mérito do azul, eu entrei, mas vamos sair, vamos voltar para a história da mulher que movimentou tudo. Aguarde o episódio extra sobre azul, ainda esta semana. E aí a gente tem os piores tipos de crimes sendo cometidos, mas o problema é a mulher de vestido azul que quer conseguir provas de que um dos candidatos a prefeito é um criminoso horroroso, nojento, para que o boyzinho dela... Olha eu dando spoiler. Vou não dizer o que ela estava fazendo tão abertamente, né? E deixar, tipo, ela estava ali por trás movimentando a trama, mas ela não era a principal criminosa. No entanto, ela foi quem mais perdeu com o rolê todo. E mesmo assim, eu acho que ela não se colocou na posição de vítima em nenhum momento. Inclusive, ela parecia mais sagaz sobre certas coisas do que o Easy, pelo menos numa aparência, quando eles se encontram pela primeira vez. Inclusive, deve ser um livro divertido de ler, porque o Easy comete vários erros assim primários na investigação. Agora, ele nunca foi um detetive. Ele é um ex-combatente e ele é inteligente. E ele tem a meta, que é ter o dinheiro para ter a casa dele e fincar raízes naquele solo. Então, tem várias horas assim que ele tá ali andando às cegas num lugar que ele não conhece. E a gente vê que a Daphne conhece. A gente vê que outras pessoas do círculo dele conhecem. Então, eu vou terminar por aqui. Esse episódio está longo. E convidar vocês para se sentirem tristes pela Daphne pelo final. Esperado para a época e tudo mais. Coerente com a história. Cheio de verossimilhança. Mas triste, cara. Porque a mulher vai lá, move mundos e fundos. Todo mundo fica na mesma. Todo mundo se dá bem. Menos ela. Ela se ferra. E aí vem esse título pra gente... Sei lá, a coisa que mais me incomodou nesse filme foi o título. Eu acho que se o título fosse outro, eu estava mais de boas. Porque eu realmente me diverti muito. E eu estou recomendando e falando tudo isso porque fazia tempo que eu não assistia um filme interessante assim nesses serviços de streaming. Eu acho que vale a pena a recomendação. E aí eu acho também que vale a gente ficar de olho em filmes mais antigos, se os novos filmes estão nos incomodando. Porque veja só, ele é um filme duplamente vintage.
Porque ele é um filme que tem toda a estética dos anos 40 e ele foi filmado nos anos 90. Ele foi filmado em filme. Você vê o negócio e você vê. Sim, estes belos grãos são de uma película. Esses tons, enfim, toda aquela coisa, eu acho mais bonito, sabe? Eu gosto, claro, do digital, de você ver todos os detalhes, de você ver o poro do povo, mas cada vez mais, acho que porque não se usa mais tanto, a película, o filme gravado no filme físico se torna mais interessante visualmente. Então, acaba que os filmes dos anos 90 ficaram muito vintage, muito de época, e, no entanto, eles estão muito perto da gente. Vale demais a pena ver, porque é uma experiência múltipla. E vale a pena a gente olhar para esses filmes mais antigos, se os novos não nos apetecem tanto. Inclusive, existem motivos pelos quais, provavelmente, as novas mídias vão nos apetecer cada vez menos, porque todo mundo que está criando filme dentro dessas plataformas não está mais criando uma história, está criando conteúdo. Eu tô pensando em fazer um desepisódio sobre isso, mas eu não tenho certeza se vai sair, então fica à vontade para pesquisar, né, por conta própria. Eu posso deixar o link de um vídeo que eu assisti sobre isso lá no medium.com/despautado. É bom que já nos inteiramos todos, caso o desepisódio venha a sair, não é mesmo? E a gente pode se voltar para uma época em que tem excelentes filmes e que não eram produzidos para criar conteúdo. Eles eram produzidos para ser bons filmes. Não vou nem abrir espaço para recadinho, certo? Vou deixar aqui fechadinha. O que tiver de recadinho vai vir no próximo. Eu já vou encaixar as coisas assim no próximo episódio, porque tá gravado. Olha só que coisa bonita. Esse é o seu recadinho. Está dado o recadinho. E nós nos vemos no próximo episódio. Beijos! O Despautada é um projeto independente e individual. Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça o Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo pra você. Tá cansado de congestionamento? Tá gastando muito de combustível? Tá passando nervoso enquanto dirige? Então experimenta ir de bicicleta um dia que seja. Você não polui, não congestiona, melhora a sua saúde e ainda se diverte.